Tem uma passagem no livro de Jeremias que fala assim, ó. E eu tenho certeza que mas muita gente, infelizmente, pode se identificar com isso. E a passagem fala assim, ó. Cuidado com os seus amigos e não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo. Ninguém fala a verdade. Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com uma conversa de amigo. É isso. Eu realmente acredito que infelizmente algumas pessoas, não são todas as pessoas, mas as pessoas, sendo parentes ou não, sendo da própria família ou não, elas têm um potencial para atrair. Como quando a gente fala assim, nossa, fulano tem um grande potencial. É porque todos nós temos, a bem da verdade, um grande potencial na vida. Só que a gente tem justamente esse potencial, tanto para o mal quanto para o bem. E tudo depende de onde que a gente quer focar esse potencial. Então, se a gente não tiver, se nós mesmos não estivermos atentos quanto aos nossos pensamentos, quanto ao nosso coração, nós podemos também ser essa pessoa que trai, essa pessoa que engana, essa pessoa que mente, essa pessoa que fala pelas costas, com malícia, porque diariamente a gente fala sobre coisas, sobre eventos, sobre acontecimentos, sobre pessoas. E eu acredito de verdade que o foco do que a gente fala sobre pessoas, que é geralmente quando a gente fala de problemas, porque como eu falei no vídeo anterior, em situações onde está acontecendo algum conflito, algum problema, tem pessoas envolvidas. Não tem problema sem pessoas envolvidas. Salvo quando é uma coisa muito particular e um problema individual, que é só seu ali, que está acontecendo na tua vida. Então a gente tem que ter cuidado para não ser essa pessoa. Porque essas pessoas, elas vão existir a todo momento. Cada um tá num estágio da vida, tá num estágio de aprendizado. Então tem certas coisas que a gente tem que passar, tem certas coisas que tem que acontecer para que a gente evolua. Isso sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu já aprendi há muito tempo que problemas, eles são para nossa evolução. Eles são para nossa evolução. Eles não são para o nosso fim. Eles são para nossa evolução. Sobretudo quando é um problema que, sabe, que eventualmente você próprio ocasionou, sabe? Ou você tem uma grande parcela ali de responsabilidade naquele problema. Então ele é uma oportunidade para que você evolua. Pode ser que isso não aconteça no primeiro obstáculo, no primeiro problema, mas ele eventualmente vai contribuir para a sua evolução. Então, o primeiro ponto é que estejamos atentos para não sermos essa pessoa maledicente, traidora, enganadora e mentirosa. Como eu falei antes,
a gente fala sobre pessoas. Eu acho que o grande foco, quando a gente fala de problemas e fala de pessoas, sobretudo se for para a própria pessoa, é que a gente tente, sabe? A gente pode exercitar isso, mas é que a gente tente vir com uma. Eu não vou dizer exatamente com uma solução, mas com uma ajuda. Com uma ajuda, com um pensamento, com uma articulação que vá talvez servir no primeiro momento, de amparo para aquela pessoa, mas que ela possa tirar desse amparo alguma, alguma ajuda, alguma ajuda intelectual mesmo, alguma ajuda verbalizada para que ela tome uma atitude. E não simplesmente, como comumente acontece muito por aí, e não enterrar essa pessoa. Às vezes a gente se depara com alguém próximo da gente, até algum familiar, e a pessoa tá num buraco, como a gente fala, tá no fundo do poço. E o que a gente faz é conseguir muitas vezes, sabe, propositalmente que essa pessoa vá mais fundo ainda. É isso. Porque o contrário também acontece com a gente. É por isso que a gente tem que estar preparado. É claro que é natural que a gente tenha pessoas nas quais a gente confie. Mas é isso, grande, a grande questão nisso é justamente que a gente amadureça nesse sentido para que a gente tenha maturidade quando depositar confiança em pessoas. É isso, deposite confiança com maturidade, sabe? Conhecendo bem, sabendo bem quem é a pessoa, porque tem pessoas que às vezes depositam a confiança assim, sem reservas, sabe? Uma confiança irrestrita, irracional. A pessoa confia basicamente em todos, de forma cega. E isso realmente é um tiro no pé. É um tiro no pé, uma coisa que não é indicado para ninguém, absolutamente ninguém. Ou você vai se surpreender, o que eu acho que não deveria ser motivo de surpresa nenhuma quando você deposita confiança irrestrita nas pessoas e aí algo acontece e aí você vai querer dizer: ah, me enganou, me enganei. Qual foi a surpresa? Qual foi a surpresa? E essa passagem de Jeremias alerta, sobretudo, para traição dentro da própria família, né? Recentemente eu me inspirei a fazer esse vídeo em especial, e acho que até o anterior eu falo algo mais ou menos nesse sentido, porque eu, eu tenho uma pessoa na minha vida, né? Eu conheço uma pessoa que nós temos uma relação de amizade e temos uma história de vida um tanto quanto parecida. Então a gente troca muita. Sempre trocou. Muita informação, muita experiência. E recentemente aconteceu algo muito negativo com essa pessoa que ilustra muita coisa que eu falei até agora nesse vídeo aqui. A pessoa errou, a pessoa cometeu um erro que ela pode, com a ajuda inclusive de pessoas que estão em volta dessa pessoa, ela pode reparar o erro, sabe? Ela errou, ela ela tem a possibilidade de reparar o erro, só que pessoas próximas
não querem apenas que ela repare o erro. É como eu falei, elas querem enterrar essa pessoa o mais fundo possível dentro de um buraco. O mais fundo possível. Sem olhar para os próprios erros. Sem sequer olhar para o próprio caráter. Eu falo isso porque, como eu disse, a gente tem uma relação de amizade, a gente sempre trocou muita informação, muita experiência, então eu conheço bastante da história de vida dessa pessoa para falar isso. Não é uma informação que a pessoa simplesmente me passou. Eu já tive muito contato com essa pessoa que eu conheço e com familiares ao ponto de, infelizmente, saber de muita coisa e nada novo até certo ponto. Histórias que se repetem aí por todo o mundo. E é isso, mas tá. E daí? E qual é o ponto mais importante nisso tudo? O ponto mais importante, como eu já falei diversas vezes em vários vídeos, vários shorts, são nesses momentos que você toma esse susto e se surpreende negativamente com as pessoas, que Deus está te falando quem é quem. Deus está te mostrando, Deus como Deus criador do universo, dos céus e da terra, Ele está te dizendo, é a oportunidade para que você entenda de uma vez por todas e saiba quem deve estar na sua vida ou não, com quem você pode contar e com quem você não pode. E eu tô falando de coisas mais complexas e mais profundas, tá? Não tô falando de mimimi, porque tem gente. Tava até falando com um conhecido ontem. Tem gente com esse complexo de herói que quer salvar todo mundo, né? Que são pessoas. Eu já fui assim. Eu já fui assim. Tem pessoas que querem salvar todo mundo. São pessoas que infelizmente têm essa carência justamente de não ter sido salvo na infância. E você não vai salvar. Não adianta, você não vai salvar. Você pode ajudar, você pode colaborar, você pode realmente fazer a diferença, mas para isso, até para isso, você tem que amadurecer para fazer a coisa da forma certa, porque as pessoas, eu creio que elas são salvas a partir do momento ou no momento em que elas querem ser salvas, querem e decidem fazer uma mudança de rota. E isso se aplica em vários cenários, em vários aspectos, sabe? Isso serve para mim mesmo, isso serviu e serve para mim mesmo e creio que sirva para você. Então é nessa hora que você se surpreende negativamente com pessoas que realmente colocaram o dedo na tua ferida, sabe? E empurraram para te machucar muito mais do que você já estava machucado ou machucada. É nessa hora que você entende muita coisa. Talvez não no exato momento, mas posteriormente você entende muita coisa. E isso é bom. Isso é excelente para tua vida. Você pode não enxergar propósito, pode lamentar, pode ficar triste pelo que aconteceu, pelos problemas, mas posteriormente você vai compreender que foi ótimo ter acontecido o que aconteceu. E é isso. Abraço. Até o próximo vídeo.